Tricolores de toda a fé. Hoje é dia de fé. Hoje não é tricolores de toda a terra, não. Tricolores de toda a fé. Sejam bem-vindos a mais um Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. E eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902. O canal que não quer ser sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express com notícias de Fluminense e com uma reflexão sobre o grande jogo de hoje, 1h da tarde. Fica aí. É isso aí, galera. Agora em definitivo, e pedindo a vocês para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like dizendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer. Quem puder também puxar o comentário do seu celular para o lado e dar um hype nesse vídeo, eu agradeço. O hype é de graça e ajuda o canal a fazer esse vídeo ir mais longe. Galera, eu tô com a minha bela camisa aqui do Félix 70, tá vendo aqui? Essa camisa do Félix 70 é uma camisa que vai ser comercializada. É uma camisa retrô, né? E eu tô em breve aqui no canal a gente vai divulgar para vocês aí como vocês fazem para adquirir essa camisa aqui, tá? Não é um patrocínio do canal específico, enfim, é uma ação do canal em prol de uma marca que eu acho que é imortal e que não pode acabar. Então, vocês poderão comprar numa loja essa camisa aqui, que vocês estão vendo, que está em breve será lançada. É a camisa Félix 70. Eu recebi a minha de presente da Paty. Eu quis fazer uma surpresa para ela. Não falei que cheguei, mas resolvi fazer a live de hoje mais tarde, o pós-jogo, e iniciar esse Resenha Express com ela aqui, para ela poder dar uma olhada. Paty, um beijo para você. Obrigado pelo presente lindíssimo. Tá aí, galera. Em breve a gente vai divulgar aqui como é que vocês fazem para adquirir essa belíssima camisa aqui. Galera, hoje tem informação de Fluminense, mas tem uma reflexão também que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Vocês devem ter visto aí no título do nosso Resenha Express de hoje que eu falei que eu escolhi ter fé, né? E a gente vai falar sobre isso daí, tá bom? Mas além disso, tem outras informações importantes de Fluminense para a gente trazer para vocês aqui. E a gente vai iniciar essa conversa com uma notícia, né? Muita gente não sabe disso, mas o Fluminense já enfrentou um alemão na sua história, um grande time alemão, e o derrotou. Isso mesmo. Aí o Jornal O Dia traz a matéria. Fluminense deu show contra a gigante alemão há 50 anos e tenta repetir no Mundial. Tá aqui. Fluminense, o jornal da época, o Fluminense supera bicampeão da Europa com futebol arte. Tá mostrando aqui. Foi a máquina tricolor, galera, que enfrentou o Bayern de Munique, campeão europeu na época. Aí vem falando aqui que dias antes da estreia do Mundial de Clubes contra o Dortmund, em Nova York, Nova Jersey, desculpa, o Fluminense completou 50 anos de uma vitória sobre outro adversário alemão que ficou marcada para muitos torcedores. 1-0 da máquina tricolor sobre o poderoso Bayern de Munique, de Beckenbauer, né? Vocês devem ter lido sobre isso. Encantou os presentes no Maracanã, né? Entre eles estavam o casal Ítala e Antônio Almeida, que agora sonha com um novo triunfo de encantar o mundo. Aí tá o Paulo César Caju com o Beckenbauer na época, né? O Bayern de Munique e o Fluminense. E aí vem falando aqui, ó, esse casal que viu o jogo vem falando, ó, time que tinha Gerd Miller, Stepp Maia, né, vários craques. Vem falando aqui, ó, foi uma loucura, não sabíamos da grandeza que era jogar com um time daquela qualidade. Imaginava hoje trazer um time desses, é impossível, não tem nem chance. Foi um entusiasmo muito grande, por isso que a gente participou naquele dia, disse Antônio, aos 77 anos. Naquela época isso era uma novidade muito grande, um time estrangeiro em alta, então a vibração foi muito, mas muito grande mesmo. Recordou o Ítala, de 75 anos, aqui algumas matérias no jornal da partida entre o Fluminense e Bayern de Munique, e aí vem falando aqui que eles foram 2 das 60.100 pessoas que pagaram para estar na partida, disputada numa terça-feira e com transmissão de TV, e viram um show do Fluminense, que dominou do início ao fim e venceu com um gol contra de Miller, com um chute de Kleber após jogada de Rivelino, com direito ao famoso elástico que ele deu na época. E aqui tem algumas imagens desse confronto aqui, ó, de Bayern de Munique e Fluminense. Tem algumas imagens do confronto aqui para vocês poderem ver. Não vou executar porque eu não sei se tem direito autoral. E aí falou que, domínio no Maracanã foi realmente um domínio do Fluminense. Vem botando aqui o resultado, a vitória do Fluminense sobre o Bayern de Munique e o nascimento da máquina tricolor. Aí tá aqui o casal aqui, ó, que estava naquela partida. Aí eles aí, né, que estavam naquela partida do Fluminense, que agora estão aí, graças a Deus, muito bem, com saúde, vivos. Muito legal
e para essa partida decisiva. Tá aí algumas lindas imagens daquele jogo Fluminense e Bayern de Munique. São outros tempos, né, galera? Infelizmente, hoje os times brasileiros não têm mais a força que tinha antigamente para chegar e impor jogo contra um grande time como o Bayern de Munique. Dando sequência aqui, galera, vamos para a próxima notícia, né, trazer para vocês aqui. E a inteligência artificial cravou o resultado de Fluminense e Borussia Dortmund. E aí vem falando aqui a matéria do lance. O Mundial da FIFA começou no último sábado com jogos muito movimentados e alguns gols. Vai falando sobre isso. O Fluminense e o Borussia se enfrentam uma hora de hoje. Jogo válido pelo grupo F. Em Fluminense e Borussia Dortmund, o tricolor chega com um bom histórico recente, não tendo perdido os últimos 6 jogos, enquanto o Borussia teve uma temporada irregular. Vai falando aqui, o clube das Laranjeiras parece que ter ligeira vantagem, segundo a IA. Mas como é um jogo de alto nível, qualquer resultado é possível, escreveu a IA. A IA ela é muito direta, né? Se o Fluminense teve uma campanha melhor no Brasileiro, ela entende que ele vai ter mais chance. Mas o Campeonato Brasileiro, o nível do Campeonato Brasileiro é bem diferente do nível do Campeonato Alemão, não se compare. Então nessa IA tá dando mole aqui. Aí fala o seguinte, ó, fazer um palpite de placar é sempre um desafio. Mas vamos lá, considerando as características das duas equipes, um palpite razoável poderia ser 2-1 para o Fluminense. Aí, essa IA, a IA é tricolor. Os gols da partida seriam marcados por Everaldo e Cano e Brandt pelo Borussia Dortmund. No entanto, lembre-se que no futebol tudo pode acontecer, falou a IA. Então a IA tá cravando aí 2-1 Fluminense. Eu falei que ia ser 1-0 com o gol do Everaldo. A IA tá falando 2-1 Fluminense aí. Muito legal aí. Vamos torcer para que a IA esteja certa, né? Óbvio que tem um contexto dos campeonatos que a IA deu um molezinho ali, mas, enfim, 2-1 já tá de bom tamanho, né? Vamos torcer para que as coisas aconteçam dessa forma. Galera, o presidente Mário Bittencourt deu entrevista para a ESPN ontem, né? E na entrevista ele falou sobre a contratação do Soteldo. A gente vai colocar aqui a matéria da ESPN, mas esse vídeo está lá no YouTube da ESPN também. Tá aí, o presidente Fluminense abre o jogo e explica em detalhes a contratação do Soteldo e a lesão pré-mundial. Vai falando aqui, né? Em entrevista à ESPN, Mário Bittencourt falou o seguinte: a lesão aconteceu depois da gente contratar ele. Essa contratação no meio de temporada, só para vocês saberem como funcionam, os exames de articulação cardíaca, você utiliza os exames que o atleta realizou no início da temporada. Depois você repete. Esses exames a gente tinha total ciência que estavam ok, disse Mário Bittencourt. As lesões musculares podem acontecer no treino, no aquecimento, no jogo. Ele chegou na madrugada seguinte do jogo contra o Uruguai. Jogou um tempo inteiro contra o Uruguai e quando chegou relatou que sentiu incômodo, mas que entendia que estava 100%. Mas aí, ao chegar, é um dever do nosso departamento médico fazer os exames em razão do incômodo na parte posterior da coxa. Fizemos os exames e constataram a lesão. Se a gente não tivesse feito o exame, por estar acostumado, talvez o jogador jogaria com dores, talvez aumentaria a gravidade da lesão. Então, a versão do Mário Bittencourt é essa, que o jogador, eles não sabiam da contusão do jogador e que depois constatou a contusão. O Gabriel Amaral trouxe a informação exclusiva há 3 dias atrás, de que, na verdade, o Fluminense contratou o jogador sabendo que ele estava lesionado. Que também, galera, foi a mesma informação que eu tive na semana passada que eu resolvi não dar. Como já está sendo falado isso, o Gabriel já falou sobre isso, o Mário já falou sobre isso, eu posso falar também, que eu também tive a mesma informação que a do Gabriel Amaral. Tá? Eu resolvi não dar, porque eu já falei aqui com vocês sobre isso, não falo mais sobre bastidor de futebol, a não ser que já tenham dado a notícia. Mas exclusiva disso eu não dou mais, eu só falo sobre troca. Exclusivo aqui no canal agora você só vai ver contratação, venda de atleta, essas coisas assim. Tirando isso, esse tipo de coisa assim mais interna eu não vou falar mais, porque no final das contas a gente está sempre errado e o dirigente e o empresário de jogador, o jogador está sempre certo. Então é um negócio que desgasta muito e não vale a pena. Não vale tudo pelo like, não. Então, dando sequência aqui, galera, já falamos sobre esse caso aí, Renato justificou, né, a ausência do Ganso, tá? Na entrevista de ontem foi perguntada sobre a ausência do Ganso, lembrando que Cano também não vai jogar, não vai iniciar a partida. E aí o Renato falou aqui, ó, Ganso, tem jogos que você vai jogar e tem jogos que você vai esperar, disse Renato. Ele respondeu de forma muito direta. Aí ele falou, gosto de conversar e dar satisfação para o jogador, coisa que eu não concordo muito, mas ele gosta de fazer isso. Explicar por que, de repente, ele não vai jogar aquele jogo, que eu sei que é importante para ele. Aí eu mostro que, em determinados jogos, é melhor outro esquema. Como é um cara inteligente, eu falo, Ganso, tem jogos que você vai jogar e tem jogos que você vai esperar.
Ele entende isso. Quando joga, acrescenta bastante. Eu estava usando o Renato Augusto de atacante, aí o Renato resolveu parar. Contra o Internacional, eu botei o Ganso no ataque. Falei, Ganso, tem jogos que o meu campo vai estar muito pegado. Você já pegou de atacante? Ele respondeu, entrei algumas vezes. Mas vou ajudar, Renato, falou ele. Ele é um cara fundamental. Então é isso, galera. Todo mundo sabe que nesse jogo contra o Bayern, Borussia Dortmund, isso aí que eu gosto do Renato, né? Ele molda o time dele conforme o adversário. Não tem a menor condição do Ganso jogar. Essa é uma realidade. E é isso que eu coloquei na minha escalação e que muita gente ficou batendo, porque o Ganso tem muito fãs, muita gente que ama o Ganso e que acha que a gente está levando o negócio pelo pessoal. Eu sempre coloco o Fluminense à frente de qualquer coisa. Para mim, o Fluminense é maior que Ganso, é maior que Cano, é maior que todo mundo, cara. Então, quando eu falo assim, essa escalação que eu acredito aqui, não é porque eu estou perseguindo o Cano, o Cano é meu ídolo. Não é por isso que eu estou perseguindo. É porque eu entendo que aquela escalação era melhor para aquele jogo. Numa partida que você não vai ter espaço no meio de campo e que vai exigir muita pegada no meio de campo, qual é a chance do Ganso ser útil nesse jogo? É praticamente nula. Ele vai ser que nem o Manchester City, que ele tocou 11 vezes na bola. Foi o jogo que ele menos tocou na bola na carreira dele. Vai acontecer a mesma coisa. Então a gente precisa de um meio de campo que pegue, que tenha pegada. Mais do que criar a jogada, tenha pegada. Porque o Ganso, se estiver em campo, mais que ele seja mais criativo do que qualquer um, ele não vai conseguir criar. Porque ele não vai ter espaço para jogar. Então é um dilema. Você prefere o que? Não, porque eu tenho que ter um jogador no meio de campo, senão o meio de campo vai ficar acéfalo. E vai continuar acéfalo se o Ganso jogar. E o pior, vai ficar acéfalo e vai ficar sem pegada. Porque a gente precisa marcar. A gente precisa entender que um jogo como esse não tem muito espaço em campo. Se você assistir o jogo Borussia Dortmund no Bayer Leverkusen, você vai ver que não tinha espaço para ninguém jogar. Só que o jogador que tem muita velocidade, muita transição, muita intensidade, ele consegue jogar. E o Ganso não tem isso. Então tem que entender. No segundo tempo, com o pneu arriado, os times mais cansados, ele vai ser talvez uma peça importantíssima. Entrando ali aos 25, 30 minutos, pode ser importantíssimo com passe. Mas a gente tem que entender que ainda assim isso não quer dizer que ele tem que ser titular depois. Entrar no segundo tempo é sempre mais fácil do que começar um jogo. Isso acontece muito no Fluminense. O jogador entra no segundo tempo, arrasa, a torcida começa. Um absurdo não ser titular. Gente, o cara entrou no segundo tempo. Os times estão com o pneu arriado. É a mesma coisa o Keno. Keno entrando no segundo tempo no 1 contra 1, ele vai deitar e rolar. O que a gente tem que fazer é resistir ao Borussia Dortmund até onde der para resistir. E aí sim, no segundo tempo, colocar jogadores para tentar decidir o jogo. Se a gente vira o primeiro tempo num 0-0, a gente está num lucro supremo. Porque o segundo tempo eles vão cansar, eles estão em pré-temporada. Então, na minha opinião, o Renato está correto nessa postura. Agora, quanto à escalação que ele vai a campo, que é provável do GE, eu já não concordo muito. Eu não iria com o Everaldo, eu iria com Serna e Arias no ataque, mas tudo bem. É praticamente parecida com a minha escalação, só não teria o Samuel Xavier na lateral direita, que botaria o Guga, que marca mais, né? E eu não colocaria aí o Everaldo. Eu iria de Serna e Arias, com o Canobi jogando na segunda linha. Mas é basicamente a mesma escalação, quase a mesma escalação que eu propus. Essa é a provável escalação do Renato. Galera, por último aqui, uma opinião minha, né? Eu queria falar sobre isso aqui rapidamente, né? Vocês viram aí no texto que eu botei, eu escolhi ter fé. Por que eu escrevi eu escolhi ter fé? Galera, todo mundo já deve ter percebido que eu sou um cara que eu gosto muito de fazer análise tática. Eu estudo isso, eu tenho alguns cursos na área de fundamento tático de futebol, tenho uma certificação, né, uma licença, e eu amo demais analisar o jogo, entender o jogo e passar para vocês um pouco da minha compreensão do jogo, até para a gente refletir juntos e debater juntos a partida, né? Quando eu penso em Fluminense, no jogo do Fluminense, eu tento o máximo possível pensar nas carências que o Fluminense tem e nas valências do adversário para que eu, ou então nos defeitos do adversário, para que eu possa pensar a montagem de um Fluminense para aquele jogo, sabe? Óbvio que com o olhar aqui de um analista torcedor apaixonado. E o Renato, na minha opinião, ele é muito mais coerente do que, por exemplo, o Fernando Diniz na hora de fazer isso. Mas assim, a partida de hoje, se eu tivesse como analista apenas numa grande mídia de televisão ou algo do tipo e tivesse que opinar sobre o jogo de hoje, eu diria com toda a certeza que há um grande favoritismo do Borussia Dortmund, né? E que o provável é que o Borussia Dortmund vença. Mas assim, quando eu fui batizado pela minha avó
como tricolor, lá assim que eu saí da maternidade, e logo depois eu confirmei o batismo com essa tatuagem que vocês estão vendo aqui, eu coloquei na minha cabeça que o Fluminense, para mim, ele estaria acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo assim, obviamente, qualquer coisa que eu falo, não minha família, por exemplo, mas acima de qualquer coisa que eu falo no espectro abaixo da minha família, no futebol e no geral. Então, eu não tenho a opção de não acreditar no Fluminense. Jamais. Vocês nunca vão me ver aqui chegar e falar assim, o Fluminense vai perder. Nunca vocês vão me ver fazer isso. E não é porque eu tô querendo fazer média com vocês. Vocês me conhecem, sabem que eu não faço média. Se eu tiver que falar que o Fluminense, quais são as chances do Fluminense, dizer que é pouco, etc., eu vou falar que é. Né? Tem pouca chance, que tem grande chance de perder, eu vou falar. Mas eu nunca vou dizer para vocês que o Fluminense vai perder. Porque eu sempre vou ter fé. Não é uma questão de populismo, de jogar para a galera. É o amor que eu tenho pelo Fluminense. O amor que eu tenho pelo Fluminense não me permite, internamente, acreditar que o Fluminense não tem chance de ganhar. Contra o Manchester City, que é muito diferente do Borussia, o Borussia é muito mais possível o Fluminense ganhar. Eu tinha muito medo de uma goleada histórica. E isso me movia. Mas quando a partida inicia ali, mesmo com o gol do Manchester City, por dentro de mim, eu pensava, cara, falta pouco tempo pra gente conseguir um título inacreditável. Por que eu não posso acreditar que dá? Sabe? Acabou não dando, a gente viu que não deu, a lógica se fez, mas a fé sempre esteve comigo. A fé no Fluminense. O Fluminense é o clube do imponderável. Né? O Fluminense é capaz de fazer coisas que muitas vezes ninguém espera. Então, assim, o Fluminense é o time do inesperado, é o time do imponderável. E é isso que me move. O dia que eu não tiver fé no Fluminense, não tem sentido esse canal estar aqui. Não tem sentido a própria perda de tempo, né? O tempo que eu disponho para o Fluminense. Nada disso vai fazer sentido. Porque que sentido tem de você torcer para um time que você não tem fé, que você não acredita, que você acha que é incapaz? Então, assim, eu carrego comigo uma fé muito grande na possibilidade desse jogo ter contornos que nos levam à vitória. Vai que o Borussia tem uma expulsão no início do jogo, isso facilitaria muito o nosso jogo. Vai que a gente encontra um gol logo no início, isso facilitaria muito o nosso sistema de defesa. Então, assim, eu vou com muita fé, porque eu não tenho escolha. Eu escolhi ser Fluminense, e quando você é Fluminense, você tem que ter fé sempre, porque o Fluminense é imponderável. O Fluminense é o Fluminense de um gol aos 43 do segundo tempo, com 2 jogadores a menos num Fla-Flu, em que o adversário estava no centenário, cheio de craques. O Fluminense é o Fluminense do impossível, de um 2009, de rebaixamento certo, em que ele, faltando 13 rodadas, 11 rodadas para o campeonato acabar, ele tinha que vencer 10 e empatar 1, e ele venceu 10 e empatou 1. Entende? O melhor, tinha que vencer 7 e empatar 4, uma coisa assim, e aconteceu exatamente isso. O Fluminense é o Fluminense do imponderável, né? De um gol, no final de um Fla-Flu do Assis, numa partida que o torcedor do Flamengo já gritava é campeão. E o Fluminense foi lá e fez o gol no final do jogo. Esse é Fluminense do imponderável, que toma de 2-0 do Flamengo na primeira final do Carioca e mete 4-1 na segunda com show de bola. Esse Fluminense do imponderável, né, de um treinador que até então era fracassado, não ganhava de ninguém e que era visto como chacota, assume o Fluminense e é o único clube da vida dele que dá a ele 3 títulos absurdos. Um Fla-Flu com goleada, um título de Libertadores e um título de Recopa. Estou falando do Fernando Diniz. O Fluminense deu isso ao Fernando Diniz. Então esse Fluminense do imponderável, ele me obriga a ter fé. E eu tenho muita fé hoje diante do Borussia Dortmund, mas é o que me sobra a fé. É isso que me move também como torcedor. Beleza, galera? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Hoje, 5 horas da tarde, tem pós-jogo aqui no canal Fluminense e Borussia Dortmund. Valeu!